Saúde a todos com a paz do Senhor. Que a paz do Senhor Jesus esteja convosco, hoje, amanhã e sempre. Meu nome é José Paulo de Barros. Eu quero ler aqui na Palavra de Deus, no livro de São João, no capítulo 9, que fala sobre a cura de um cego de nascença. E passando Jesus, viu um homem cego de nascença, e os seus discípulos perguntaram, dizendo: Rabi, quem pecou, este ou seus pais, para que nascesse cego? E Jesus respondeu: nem ele pecou, nem seus pais, mas foi assim para que se manifestem nele as obras de Deus. Convém que eu faça as obras daquele que me enviou, enquanto é dia. A noite vem, quando ninguém pode trabalhar. Enquanto estou no mundo, sou a luz do mundo. Tendo dito isto, cuspiu na terra e com a saliva fez lodo e untou com o lodo os olhos do cego e disse-lhe: vai, lava-te no tanque de Siloé. Foi, pois, lavou-se e voltou vendo. Então os vizinhos e aqueles que dantes tinham visto que era cego diziam: não é este aquele que estava sentado e mendigava? Uns diziam: é este. E outros: parece-se com ele. E ele dizia: sou eu. Diziam-lhe, pois: como se te abriram os olhos? Ele respondeu e disse: o homem chamado Jesus fez lodo e untou-me os olhos e disse-me: vai ao tanque de Siloé e lava-te. Então fui, lavei-me e vi. Disseram-lhe, pois: onde está ele? Respondeu: não sei. Levaram, pois, aos fariseus o que dantes era cego. E era sábado quando Jesus fez o lodo e lhe abriu os olhos. Tomaram, pois, também os fariseus e perguntaram-lhe como vira, e ele lhes disse: pôs-me lodo nos olhos, sobre os meus olhos, pôs-me lodo sobre os meus olhos, lavei-me e vejo. Então alguns dos fariseus diziam: este homem não é de Deus, pois não guarda o sábado. Diziam outros: como pode um homem pecador fazer tais sinais? E havia dissensão entre eles. Tornaram, pois, a dizer ao cego: tu, que dizes daquele que te abriu os olhos? E ele respondeu: que é profeta. Os judeus, porém, não creram que ele tivesse sido cego e que agora visse, enquanto não chamaram os pais do que agora via, e perguntaram-lhe, dizendo: é este vosso filho, que vós dizeis ter nascido cego? Como, pois, veio agora? Seus pais lhe responderam e disseram: sabemos que este é nosso filho e que nasceu cego, mas como agora vê, não sabemos. Ou quem lhe tem aberto os olhos, não sabemos. Tem idade, perguntai-lhe ele mesmo, e ele falará por si mesmo. Seus pais disseram isto porque temiam os judeus, porquanto já os judeus tinham resolvido que, se alguém confessasse ser ele o Cristo, fosse expulso da sinagoga. Por isso é que seus pais disseram: tem idade, perguntai-lhe a ele mesmo. Chamaram, pois, pela segunda vez o homem que tinha sido cego e disseram-lhe:
Dá glória a Deus. Nós sabemos que esse homem é pecador. Respondeu ele e disse: se é pecador, não sei. Uma coisa sei, e é que, havendo eu sido cego, agora vejo. E tornaram a dizer-lhe: que te fez ele? Como te abriu os olhos? Respondeu-lhes: já vos disse e não ouvistes. Para que o quereis tornar a ouvir? Quereis vós, porventura, fazer-vos também seus discípulos? Então o injuriaram e disseram: discípulo dele sejas tu. Nós, porém, somos discípulos de Moisés. Vamos continuar a leitura. Nós bem sabemos que Deus falou a Moisés, mas este não sabemos de onde é. O homem respondeu e disse-lhes: nisto, pois, está a maravilha, que vós não saibais de onde ele é, e me abriste os olhos. Ora, nós sabemos que Deus não ouve a pecadores, mas se alguém é temente a Deus e faz a sua vontade, a esse ouve. Desde o princípio do mundo nunca se ouviu que alguém abrisse os olhos a um cego de nascença. Se este não fosse de Deus, nada poderia fazer-se. Responderam eles e disseram-lhe: tu és nascido todo em pecados e nos ensina a nós? E expulsaram-no. Jesus ouviu que o tinham expulsado e, encontrando-o, disse-lhes: crês tu no Filho de Deus? Ele respondeu e disse: quem é ele, Senhor, para que nele creia? E Jesus lhe disse: tu já os tens visto, e é aquele que fala contigo. Ele disse: creio, Senhor. E o adorou. E disse-lhe Jesus: eu vim a este mundo para juízo, a fim de que os que não veem vejam, e os que não veem sejam cegos. Aqueles dos fariseus que estavam com ele, ouvindo isto, disseram-lhe: também nós somos cegos? Disse-lhes Jesus: se fosseis cegos, não terias pecado. Mas como agora dizeis: vemos, por isso o vosso pecado permanece. Prezados irmãos, em Cristo, assim caminha a humanidade. É um título de um filme antigo, mas é a realidade atual. Quantas e quantas pessoas são cegas espiritualmente falando? Quantas e quantas pessoas se encontram com Jesus, pedem-lhe socorro e ele lhes atende. Cura-lhe a cegueira do pecado e começam a enxergar de modo diferente. E como é que acontece isso? Quando o pecador se arrepende, volta-se para Jesus e segue seus conselhos e anda com isto debaixo do braço. Sai da sua casa para a igreja, da igreja para a sua casa, para refletir na palavra santa que Deus lhe deu, que Deus deixou para todos nós. E as pessoas, então ele é simbolizado como sendo um cego e que recebeu a luz das mãos de Cristo.
E muitas pessoas ficam perguntando, como acontece isso? Fulano não era assim? Fulano era um pecador, fulano vivia de bebedeira, vivia de prostituição, fulano comprava e não pagava, fulano era uma pessoa que só vivia fazendo mal aos outros, fulano só via desacatando as autoridades, fulano só via vendo preso. Mas Deus livrou ele de todas essas coisas. Por quê? Ele era cego. Ele era comparado àquele cego que Jesus curou, fez lodo, untou os olhos dele e mandou que ele fosse se lavar no tanque de Siloé. Hoje não é preciso Jesus fazer nenhum lodo. Esta cegueira espiritual foi lavada com o sangue de Jesus que ele derramou um dia na cruz do Calvário. E esses que aceitaram Cristo, se livraram do pecado de outrora, as pessoas hoje dizem, mas fulano era assim, fulano fazia isso, fulano não prestava, e agora diz que está salvo, mas tem que ser assim, porque assim diz a palavra de Deus. Veja bem. E Jesus disse, na verdade, vos digo, que aquele, na verdade vos digo, que aquele que não entra pela porta do curral das ovelhas, mas sobe por outra parte, é ladrão e salteador. E Jesus disse, eu sou a porta. Quem entrar por mim, salvar-se-á. Então, se você vivia errado, encontrava várias portas, entrava em uma, entrava em outra, confuso, sem saber ao certo onde permanecer, quando encontrou Jesus, entrou por aquela porta. Ouviu a palavra dele quando eu disse, eu sou a porta. Quem entrar por mim, salvar-se-á. Aquele, porém, que entra pela porta é o pastor das ovelhas. A este o porteiro abre, e as ovelhas ouvem a sua voz, e chamam pelo nome as suas ovelhas e as traz para fora. Então, além de serem tratados como cegos, pecadores cegos sem enxergar a luz divina, que é o Evangelho de Cristo, são tratados como ovelhas sem pastor, fora do rebanho. Mas a esses, Jesus chama para o seu redil, tranca-o no seu redil e começa a abençoá-lo, a cuidar dele. Se vem quase com a lã suja, imunda, nojenta, ele limpa, deixa tudo bonito, perfeito, cheirosa. Assim é o pecador, quando se aproxima de Cristo, quando vem para a luz, fica cheirando, recebe o cheiro, o perfume do Espírito Santo. E não importa o que digam sobre ele, porque é uma nova criatura, segundo a Bíblia diz. Aquele que está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram e tudo se fez novo. Assim é o homem, a mulher, o menino, a menina, a jovem, o jovem, que deixa tudo e segue a Cristo. Entra no curral das ovelhas. Se você quiser ser uma dessas ovelhas escolhidas por Jesus, aceite Jesus como seu Salvador. Que Deus os abençoe hoje, amanhã e sempre. E se gostou, dê um like e faça uma subscrição. José Paulo de Barros.